Olá, eu me chamo Roberto e hoje vou estar trazendo aqui ensinamentos para você sobre o princípio do ritmo. Eu estudei em escolas de sabedorias porque eu não conseguia entender os princípios das leis herméticas simplesmente lendo livros. Eu li muitas vezes, por exemplo, Kybalion, e não conseguia entender, não fazia sentido. Somente depois de estudar nas escolas de sabedorias e praticar que eu comecei a ver sentido, né? Aliás, as pessoas me perguntam para que serve as leis universais? O que as leis universais vão mudar na minha vida? E eu respondo da forma que mudou a minha, né? Eu comecei a ressignificar as minhas crenças, entendendo como é o princípio do mentalismo. Eu comecei a criar novos pensamentos no meu campo mental. Eu ressignifiquei tudo aquilo que eu não sabia que era possível, como prosperidade, saúde, alegria. O impacto das leis universais na minha vida foi tão grande que eu mudei de profissão, eu mudei de atividade, eu comecei a prosperar de acordo com o que eu fui criando no meu mental. Ressignificar as crenças, né? E eu até costumo falar que é possível criar uma nova realidade. Você vai tirando as crenças antigas que colocaram no seu campo mental e vai ressignificando. Então, o que as leis universais mudou na sua vida? Na minha vida, eu consegui ressignificar as crenças e fui entendendo que eu posso transitar no plano físico, no plano mental, no plano espiritual, assim como eu posso vibrar na alegria, na felicidade, na prosperidade. Hoje eu vim trazer aqui para você os ensinamentos do princípio do ritmo. Aliás, eu venho desmistificar o princípio do ritmo. Se você ler o livro O Kybalion, né, sobre o princípio do ritmo, ele vai falar que o ritmo é o movimento de tudo, né? O ritmo vai dar o próximo passo. O ritmo é a sequência do próximo pensamento, né? Então o ritmo é a forma que você tem de mover a sua vida. Eu vou trazer aqui para você de uma forma mais simples, por exemplo, que o ritmo é um ciclo, né? E tudo na nossa vida e ao nosso entorno, ele é movido por ritmo. Se você observar o dia, né? O dia ele amanhece e escurece. Se você observar, por exemplo, a natureza, ela tem lá o seu ciclo de acordo com as estações do ano, né? Flores e frutos. Se você observar as ondas do mar, elas vão e voltam. Até mesmo a nossa vida, né? Nós um dia nascemos e um dia morremos. Então, quando o princípio do ritmo traz no livro uma forma mais assim arcaica de mostrar para você como é o ritmo e fica difícil a compreensão, hoje eu vou desmistificar para você que o princípio do ritmo, ele tem 5 verbos, né? Que tudo na sua vida, tudo na minha vida é regido por 5 verbos, né? Então, a nossa vida começa como nascer, crescer, amadurecer, decair e morrer. Se você entender essa sabedoria que há dentro de cada ciclo desse, você vai conseguir dar todos os passos para o sucesso, a prosperidade da sua vida. E eu vou te explicar isso em detalhes porque eu fiz isso na minha vida, eu fiz essa transformação na minha vida. Depois você deixa o seu comentário aí, eu vou ler um por um dos comentários para ver se isso que eu vou falar agora faz muito sentido. Bom, então você vai, começa a detalhar as atividades que você faz na sua vida. Por exemplo, você tem atividades no teu relacionamento familiar, você tem atividades no teu profissional, você tem atividades aí sociais, atividades de final de semana. E vamos dar um exemplo, por exemplo, de um lado você estuda inglês, do outro lado você pratica judô, de outro lado você está fazendo uma faculdade, ou você está namorando, ou você já é casado, enfim, você lista aí o que você faz no dia a dia, coloca aí 10 atividades. E aí você tenta encaixar esse verbo, né? Esses 5 verbos que eu falei: nascer, crescer, amadurecer, decair e morrer. Por exemplo, como você está na tua atividade profissional? É o início de um ciclo? Ele está no meio do ciclo ou no final do ciclo? E aí você pode também trazer isso para o teu relacionamento afetivo. Você pode até colocar o seu carro aí, né? Como é que está o seu carro ainda, né? Ele está dentro do nascer, do amadurecer, e aí você vai se posicionando para fazer escolhas. Lembrando que isso é infinito.
dentro de um ciclo pode conter os 5 ciclos, né? Porque quando um ciclo vai chegando no final, ele também vai chegando perto da morte. Então, nascer, crescer, amadurecer. No ciclo amadurecer, o final do ciclo amadurecer é o morrer, quando você passa para o próximo, né? Que é o decair. Então você vai traçando aí uma planilha, né? Você vai colocando a tua história de vida aí dentro desses 5 verbos e chega à seguinte conclusão. Por exemplo, no meu curso de inglês eu ainda estou no crescer, no amadurecer, porque eu tenho muito o que aprender. Mas de repente na minha atividade profissional eu já estou decaindo, né? E aí soa um alerta. Toda vez que termina um ciclo, começa outro. Assim é a natureza, assim são as fases da vida. Então, se você está chegando ao final de um ciclo, você já tem que acender a luz amarela e falar, opa, qual é o próximo passo que eu vou dar? E se isso estiver dentro de um relacionamento amoroso, ou estiver de uma vida profissional, significa que você precisa dar um outro passo. Quem entende o princípio do ritmo, né? Observando o ritmo da natureza, observando o ritmo das coisas que acontecem à sua volta e aplicando o princípio do ritmo na sua vida, consegue antecipar situações e descomplicar no final. Então imagina que você está chegando no final de um ciclo no trabalho, percebe e começa a procurar um novo emprego. Porque quando chegar a fase do morrer, você já está perto de iniciar um novo ciclo, que é um novo emprego. Então, o princípio do ritmo, ele traz esse ensinamento aí que tudo amadurece, mas um dia cai, né? Ele chama de decai. Tudo amadurece e decai. O ritmo está presente em tudo, até na nossa vida. Então, quando você começa a perceber e mentalizar, traga o princípio do mentalismo. Se eu estou decaindo, né, em alguma das fases da minha vida, já começo a mentalizar qual vai ser o próximo passo que eu quero dar. Porque tudo é mental, o teu processo de criação é mental, você tem um poder infinito de criar na sua mente, mas ainda não sabe como acessar a sua mente, como acessar a sua energia mental. À medida que você vá se encaixando dentro dos ciclos do processo do ritmo, você vai criando dentro do princípio do mentalismo qual é o próximo passo, qual é o próximo ritmo que você quer dar. E assim eu fiz na minha vida. Eu fui identificando as etapas que eu estava e fui dando grandes passos, né? Aliás, eu fui dando pequenos passos porque eu não sabia qual era o resultado final. E eles foram passos grandes, passos gigantescos na minha vida profissional, na minha vida afetiva, nos trabalhos que eu desenvolvo socialmente também. Eu fui verificando que algumas etapas elas já tinham passado da fase do amadurecimento e fui já começando a criar no mental o que eu queria. Quando você cria no campo mental, essa energia do mental, ela funciona como Einstein falava, né? Que é uma corda de violão. Então Einstein ele criou uma teoria que é a teoria das cordas, e ele fala que os filamentos do universo são formados de quarks, né? E quando você move um, você manda um sinal para mover o outro. Assim como uma corda de violão. Você soa uma corda e todas as outras entram em ressonância. Quando você trabalha com a energia do mental, criando um novo pensamento, uma nova crença, essa energia do mental, ela vai vibrando e vai vibrando até chegar no ponto que é exatamente o teu ponto de transformação. Então, comigo você entende aqui que tudo na vida tem um ritmo. Isso é chamado de princípio do ritmo. Mas se você ler o livro O Kybalion, você não vai ter um discernimento tão claro, tão tranquilo da forma que eu estou te explicando. Então comigo aqui você aprendeu assim, olha, tudo na vida funciona através de ritmo. E o ritmo você pode entender que são ciclos. Os ciclos, eles são compostos do início ao final, do nascimento até a morte. Então você identifica como é a sua vida hoje, né? Para não repetir padrões, né? E aí você identifica em que fase do ciclo você está, começa a criar essa nova realidade dentro do teu padrão mental, para quando chegar no final daquele ciclo, o universo acaba te ajudando. Você mesmo criou essa nova realidade. Esse é o termo que eu sempre uso. Eu fiz isso na minha vida e sempre funcionou. Eu fui identificando as fases da minha vida que estavam decaindo, fui criando, e quando chegou perto da morte dessa fase da vida, eu já tinha criado o nascer de outra fase da vida.
Então eu convido você a conhecer com mais profundidade o princípio do mentalismo, que é onde você vai criar no seu campo mental tudo aquilo que você quer para a nova fase da vida, né? E daí eu fiz uma aula sobre o princípio do mentalismo. Você pode voltar, hoje é a quinta aula, né? O princípio do ritmo é a quinta aula. A aula número 1 é o princípio do mentalismo. Você volta e assiste essa aula do princípio do mentalismo, onde você vai entender como você cria essa ideia no campo mental, né? Em que horário do dia você cria, qual é o método que você usa para criar. E olha, vou te dar mais uma dica. Às vezes, não é necessário chegar na fase de decair para morrer, né? Às vezes você até está no meio de um relacionamento, que esse relacionamento pode ser, por exemplo, uma atividade profissional, mas aquilo está te fazendo mal, né? Embora esse ciclo ele não esteja decaindo e chegando ao final, aquilo está te fazendo mal, às vezes para o teu emocional, para o teu físico. Então você começa já a ir criando, né, no teu mental a nova fase da vida que você quer ter. Então essa nova fase ela vai surgir porque você vai estar vibrando, né, com a sua energia do mental e está construindo essa nova realidade. Deixei aqui uma série de dicas para que você possa mudar a sua vida através de ciclos, né, com os conhecimentos herméticos do princípio do mentalismo. Eu vou voltar aqui em outras aulas, eu vou fazer 8 aulas, uma com cada princípio, explicando em detalhes, de uma forma bem simples, com exercícios que eu usei na minha vida, para que isso possa ser útil para você. E deixo também um convite para que você possa vir fazer uma aula via Zoom, porque um outro segredo é, quando você unir os 7 princípios universais, eles vão ser apenas um. Então, um entendimento vai reger os 7 princípios. E quando você entende esse um entendimento, você pode fazer qualquer transformação na sua vida. Convido você para participar de uma aula via Zoom comigo, interagir comigo para que você possa entender o processo de criação de uma nova realidade baseado também nos ciclos da sua vida. Eu me chamo Roberto e nos vemos na próxima aula.